Olá, meu nome é Bruno Salotti e nesse vídeo vamos tratar de conceitos básicos da demonstração de fluxo de caixa. Será uma série de vídeos a respeito do tema. Esse é o primeiro vídeo em que vamos tratar dos conceitos iniciais e à medida que os vídeos vão evoluindo, nós vamos progredindo com o tema. A respeito da divulgação da DFC, inicialmente é importante a gente lembrar que ela se tornou obrigatória no Brasil desde 2008, em substituição à DOAR. A DOAR era a demonstração de origens e aplicações de recursos, era uma demonstração obrigatória pela lei das SAs para as companhias abertas e para as companhias fechadas com patrimônio líquido superior a R$ 1 milhão. E ela apresentava, como o próprio nome diz, as origens e as aplicações de recursos. Porém, ela era uma demonstração de difícil compreensão pelo mercado em geral. Embora ela fosse bastante útil do ponto de vista da qualidade da informação que ela produzia, o mercado em geral conseguia entender pouco essa demonstração. Por outro lado, a demonstração de fluxo de caixa é uma demonstração cujo entendimento é um pouco mais intuitivo, pois trata de um conceito mais palpável que é o caixa. A DOAR ela tratava de um conceito mais abstrato, que era o capital circulante líquido, a diferença entre os ativos circulantes e os passivos circulantes. Bom, a divulgação da DFC ela também tem exceção para companhias fechadas com PL inferior. Esse limite foi atualizado para 2 milhões na atualização da lei das SAs, quando veio a 11638, o limite para doar era 1 milhão, o limite para DFC se tornou 2 milhões. Então, todas as companhias abertas são obrigadas a publicar DFC e as companhias fechadas apenas aquelas com PL superior a 2 milhões. Aquelas com PL inferior têm a opção de não divulgar. E, de acordo com as normas internacionais e os pronunciamentos do CPC, é uma demonstração de divulgação obrigatória. Portanto, a tendência normal é que todas as empresas, de uma forma geral, divulguem essa demonstração como parte do conjunto obrigatório de demonstrações contábeis que estão sendo divulgadas para o mercado. Qual que é o grande objetivo da demonstração de fluxo de caixa? O próprio nome diz proporcionar aos usuários interessados em entender a situação financeira de uma empresa o quanto a empresa gera de caixa e qual a necessidade dela de utilização de fluxos de caixa. Ou seja, em outras palavras, o quanto entra e o quanto sai de caixa durante um período. É algo relativamente óbvio, mas sensivelmente importante para todas as empresas. Qualquer empresa precisa de caixa para sobreviver. Obviamente é importante ter lucro, é importante ter rentabilidade, mas tudo isso tem que se converter em dinheiro. E a demonstração de fluxo de caixa vai mostrar isso, vai mostrar como a empresa está gerando caixa e de que forma ela está utilizando esse caixa ao longo do período. Mas de que caixa a gente está falando? Vejam aí que já aparece uma terminologia específica, caixa e equivalentes de caixa. Na verdade, existe uma definição específica para isso, a definição de equivalentes de caixa, que são os itens mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. O que isso significa? Significa que quando a gente está falando de demonstração de fluxo de caixa, a gente não está falando apenas da conta caixa, dinheiro, papel, moeda. Obviamente é um saldo mais amplo, que incluiria tudo aquilo que estaria de alguma forma disponível para a empresa, recursos financeiros de uma forma geral. Então, rapidamente a gente inclui nessa conta as contas correntes em bancos, que são recursos disponíveis, mas é claro que a gente sabe que as empresas também fazem aplicações financeiras quando não vão
utilizar imediatamente aqueles recursos, e essas aplicações financeiras podem ter o conceito de caixa se elas representarem algo que está disponível. Não é algo que ela tem intenção de investir no longo prazo, que tenha um risco, que tenha uma volatilidade ou algo do gênero. Então, aqui um conceito adicional: o investimento deve ser prontamente conversível em um valor de caixa e sujeito a insignificante risco de mudança. O que isso significa? Que a empresa deve ter a capacidade de transformar aquela aplicação financeira em dinheiro imediatamente e aquilo não ter um risco alto de alteração de valor, porque se for uma aplicação financeira de alto risco, não faz muito sentido isso ser equivalente à caixa, ser equiparado a um saldo de caixa. Então, é um conceito bastante principiológico, faz bastante sentido do ponto de vista conceitual, porém, na prática, muitas vezes é difícil determinar quais aplicações vão ser classificadas como equivalente de caixa e quais não vão ser. Então, pensando nisso, o IASB fixou uma regra que determina que o vencimento de qualquer aplicação financeira que seja classificada como equivalente de caixa tem que ter 3 meses ou menos de vencimento a contar da data da contratação da aplicação. Então, se, por exemplo, eu contrato uma aplicação com 2 anos de vencimento, e eu estou fazendo meu balanço e faltam 2 meses para ela vencer, ela não pode ser considerada equivalente de caixa porque ela foi adquirida quando o vencimento era superior a 3 meses. Então, na data da contratação, era superior a 3 meses, portanto, isso não vai ser considerado equivalente de caixa. Obviamente, isso é um critério que pode ajudar na prática, mas do ponto de vista conceitual é bastante questionável. Por que 3 meses e não 2, e não 6? Na verdade, é um critério arbitrário e esses critérios arbitrários acabam desvirtuando a lógica da norma baseada em princípios. Eu posso ter, obviamente, um título com mais de 3 meses de vencimento e respeitar todos esses conceitos que a gente viu. Então, em essência, seriam equivalentes de caixa, mas por causa dessa regra não vai ser considerado equivalente de caixa. Então, essa regra do IASB, que também está no CPC, é bastante questionável, bastante criticada na prática, porém é a regra que a gente tem hoje, é a praticada pelo mercado, é a que está nas normas em vigência. Qual que é a estrutura da DFC? A DFC, como a gente já explicou, vai evidenciar as variações do saldo de caixa de um período, e isso inclui esses equivalentes de caixa. Então, por exemplo, se a gente observar 2 balanços de períodos diferentes e há 2 saldos de caixa, claro, entre esses períodos, o que a DFC vai fazer é explicar a variação do caixa de um balanço para o outro. E esses fluxos vão ser classificados em 3 atividades: operacional, investimento e financiamento. Os fluxos de caixa são classificados em operacional, de investimento e de financiamento de acordo com a lógica da atividade da empresa. Então, primeiramente, deve-se observar qual é a operação da empresa. Se a operação é um comércio, quais vão ser os fluxos de caixa da atividade operacional? Aqueles ligados à atividade comercial. Se é uma empresa de serviço, os fluxos de caixa ligados à atividade de serviço e assim por diante. As atividades de investimento estão ligadas aos fluxos de caixa de entrada e saída para investir na empresa para fazer com que ela tenha a sua operação. E os fluxos de caixa de financiamento estão ligados à capacidade da empresa de captar e pagar, devolver recursos às fontes que provêm recursos para financiar as atividades, os capitais de terceiros e o capital próprio. Então, com base nessa lógica, quando a gente observa o balanço patrimonial, a gente sabe que as contas que transitam
pelo ativo circulante e passivo circulante normalmente estão mais ligadas às atividades operacionais. Por exemplo, quando a empresa recebe dinheiro de clientes, isso está ligado normalmente a contas dos ativos circulantes ou passivos circulantes. Então, clientes, duplicados a receber, adiantamento de clientes e assim por diante. Quando a empresa paga fornecedores, isso está ligado à conta de estoques, à conta de fornecedores. Quando a empresa paga salários, isso está ligado à conta de salários a pagar, adiantamento de salários e assim por diante. Os investimentos estão ligados mais aos ativos de longo prazo, que são aqueles ativos em que a empresa faz investimentos para possibilitar com que a operação ocorra. Normalmente, o exemplo mais fácil de observar isso são os ativos imobilizados, máquinas, equipamentos, imóveis, veículos, etc. Todos os ativos estruturais, mas obviamente não tem só ativos tangíveis, ativos imobilizados, tem intangíveis, investimentos, aplicações financeiras de longo prazo, com objetivo de investimento. E, claro, aqui os fluxos são tanto de entrada quanto de saída. Então, se eu adquirir um imobilizado, eu estou investindo. Se eu vender um imobilizado, estou desinvestindo. Estou recebendo um dinheiro relacionado à atividade de investimento. E as captações e os pagamentos, as devoluções de recursos para os provedores de recursos, de capital e de capital próprio e capital de terceiros, são ligados às atividades de financiamento e normalmente estão transitando aí nas contas de passivo, pode ser circulante e não circulante, e patrimônio líquido. Então, todos os empréstimos, financiamentos, recursos financeiros, né, captados e pagos, aumento de capital, pagamento de dividendos. Embora pagamento de dividendos tenha até uma opção de classificação operacional, isso nós vamos ver depois. Então, normalmente é classificado na atividade de financiamento e, portanto, essa é a configuração geral das atividades. Claro que nos exemplos específicos pode ser que a gente tenha um ativo não circulante, por exemplo, que seja ligado à atividade operacional. Por exemplo, a gente pode ter contas a receber de longo prazo. A gente pode ter um passivo circulante que esteja ligado à atividade de financiamento. A gente pode ter um passivo não circulante ligado à atividade operacional e assim por diante. Então, esses círculos não indicam que todas as contas estão necessariamente ligadas a essas atividades. Isso é mais para a gente ter uma intuição em relação à classificação e a relação da classificação com o balanço patrimonial. Qual que é a forma de apresentação da DFC? Então, a DFC é uma demonstração contábil como todas as outras, em que a empresa terá que colocar o nome da empresa na demonstração, o nome da demonstração e o período. Então, teria o fluxo de caixa operacional, entradas e saídas provenientes das operações, e aqui nós vamos ter duas opções de apresentação, chamado método direto e indireto, isso nós vamos ver no próximo vídeo. Fluxo de caixa das atividades de investimento, em que eu tenho entradas e saídas relacionadas a investimentos em ativos de longo prazo, e os fluxos de financiamento, representando aí entradas e saídas das atividades de financiamento. Então, temos, de uma forma assim mais coloquial, 3 caixinhas dentro da DFC. Cada caixinha representa os fluxos de caixa dessas atividades e a soma dessas 3 caixinhas vai resultar na variação líquida do caixa, que deve bater com a variação do caixa do balanço. De uma forma conceitual, essa é a forma de apresentação. Então, vistos esses conceitos iniciais, no próximo vídeo a gente vai entrar em mais detalhes sobre a diferença entre o método direto e indireto e vamos dar alguns exemplos numéricos mais simples.